audiência do JTT Diário. Fique em casa, tudo bem? Como vocês estão nessa terça-feira, dia 21 de abril? Vamos conversar, certo? Já vou falar aí para vocês comentarem aqui. Tem um pessoal que sempre manda bom dia, boa tarde, boa noite. Existem pessoas que assistem ao JTT em diversos momentos, em diversos horários do dia. Também tem a nossa audiência que mora em outro país, então o fuso horário aí é um pouquinho diferente do nosso. Mas o que eu quero dizer de fato comentem aqui no nosso JTT, eu vou fazer questão de responder, de te dar e desejar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, certo? Já começamos aqui com a nossa rede social. Antes disso, compartilhem esse vídeo, compartilhem esse jornal, é para vocês se manterem bem informados. E agora sim, as nossas redes sociais aqui, o primeiro é o desacato.info, que é o nosso portal bem lindo, maravilhoso. Tem o Instagram, @portal.desacato, o Facebook, portal.desacato, a Viola me abandonou. YouTube, Portal Desacato, e no Twitter, Desacato Brasil, beleza? Vê aí qual a rede social que você mais utiliza, procura a gente lá no Portal Desacato e fique bem informado, certo? Ai, gente, sumiu aqui as coisas, vira e mexe acontece isso, né? Some as coisas aqui que eu preciso, vamos ver? Foi! Aqui estão os nossos números para você enviar suas pautas, sua mensagem. Eu vou ler daqui a pouquinho, mandar um abraço aí para algumas pessoas da nossa audiência. Então mande sua mensagem aqui no WhatsApp 048 98807 7742, no e-mail portal.desacato@gmail.com e nos informe aí se você está gostando, se esse formato te contempla, se você está conseguindo acompanhar, se você tem sugestões, se você tem crítica, alguma pauta, alguma denúncia, enfim, gente, fala aí com a gente, certo? A gente gosta de conversar com a nossa audiência. E é isso, gente, vamos lá para o nosso portal, bem bonito aqui, desacato.info, é o nosso portal, você coloca aí no seu navegador e você vai acessar a outra informação. Vamos ver o que a gente tem aqui. Fome mundial pode dobrar por conta da pandemia do novo coronavírus, diz ONU. Tá pesado mesmo, gente. Infelizmente, né? Quem tá ali na base da pirâmide é quem vai sentir primeiro, com os fechamentos de restaurantes, todo mundo em casa, por exemplo, a população em situação de rua tá numa extrema situação, né, de fome, de fato. Enfim, tá bem preocupante aí a nossa situação, não só por causa do coronavírus, mas também por causa da precariedade, né, que vive as nossas populações mais pobres. Quem tem auxílio emergencial negado pode fazer uma nova solicitação. Olha que bacana, gente. Bem interessante isso, né? Que bom. Só que assim, tá bem difícil. Eu quero que vocês comentem aí pra mim se tá difícil pra vocês também. Eu não tenho conta na Caixa, nem conta no Banco do Brasil. Então, eles disponibilizaram para mim uma conta poupança digital que me daria a possibilidade de transferir os R$600 para minha conta. Só que nem isso está acontecendo porque as transferências só podem ser feitas em horários úteis, né? Que é das 7, se eu não me engano, o aplicativo funciona, né? Das 7 às 20 horas. E nesse horário não tem como acessar. Eu consegui me cadastrar na madrugada, tipo 1h30 da manhã, 2 da manhã, aí eu consegui acessar o aplicativo, mas nos horários que eles de fato conseguem fazer a transferência, não consigo acessar, gente. Comentem aí pra mim, tá? Eu quero entender como que tá acontecendo isso. Eu não tenho conta na Caixa nem no Banco do Brasil. Eu já fiquei sabendo que pessoas com conta na Caixa e no Banco do Brasil já conseguiram ter acesso ao dinheiro. Mas a minha situação é diferente e eu acho que existem muitas pessoas na mesma situação que eu. Então eu quero que você comente aí se você conseguiu ou não esse auxílio aí emergencial, beleza? E você que teve o acesso negado, né, pode fazer uma nova solicitação, bem legal. Covid-19, ONU mapeia projetos de enfrentamento à pandemia no Brasil.
Senado quer ampliar acesso ao BPC. A ação pode custar 20 bilhões por ano. Seja o que for isso, tá caro o Congresso. Tá caro. Congresso não, Senado, desculpa. O Valor da Democracia por Felipe Gabriel. Tá aí o nosso colunista? Será que o Felipe é o nosso colunista? Eu acho que sim. O Monstro Bolsonaro e a Classe Trabalhadora. Esses aqui são vídeos que você pode conferir no nosso JTT de ontem. Beleza? Aqui tá ele para você assistir. Se você perdeu ontem, você pode reassisti-lo aí com a gente, certo? Aqui tem aqui as nossas logos. Aqui tem aqui as nossas logos das instituições que são apoiadores do Portal Desacato. Começando aí com o Sindsaúde, Sindipd, Sinergia, o Conselho Indigenista Missionário, o Sintrajusc, o Sintrazen, o Sinazef, seção IFSC, a PUFSC Sindical, o Sindiprev de Santa Catarina e o Sindsaúde que eu já falei, tudo de Santa Catarina, certo? Você que é de outro estado, de outra cidade que não for aqui de Santa Catarina, se tiver o interesse de contribuir, de apoiar, assim como todas essas instituições nos apoiam, fiquem à vontade para mandar aí o seu e-mail, a sua mensagem, né? Pode comentar aqui mesmo, nesse vídeo, beleza? E para você que não tem nenhuma instituição, tem aqui o Seja uma Leitora e um Leitor Amigo do Portal Desacato. Você pode fazer a sua contribuição como pessoa física, como pessoa jurídica, aí vai da sua preferência. Contribua mensalmente de 10 a 250 reais. Contribua anualmente de 20 a 500 reais. E eu sempre gosto de lembrar a importância que os nossos amigos leitores têm para nós, para a continuidade do nosso trabalho. Porque ainda mais em época de pandemia, a gente não sabe até quando a gente vai continuar recebendo os nossos salários. A situação está precária. A gente não recebe nada em comparação de tudo que a gente trabalha, de tudo que a gente faz para manter a outra informação no ar, de todas as nossas programações. Então, se você gosta das nossas programações, se você gosta de assistir aí o Portal Desacato ou de ler o nosso portal, contribua, tá? Contribua para outra informação continuar aí com uma vida longa, além dos seus 13 anos, né? Mas vamos continuar. E também tem aqui o depósito em conta, se você não encontrou nenhum valor que te contempla, que você gostou do número, né? Porque o número tem uma sequência ali, ó, 500,00500 reais, entendeu? Tem aí uma poesia nos números. Bom, faça aí o seu depósito em conta, certo, gente? Bom, acho que por aqui é isso. Tá aí o nosso portal para você dar uma olhadinha, para você se informar, para você compartilhar. Quando você acessa uma matéria, olha só, acessei aqui uma matéria e aqui embaixo tem compartilhar no Facebook, no Twitter, curtir, twittar, enfim, você pode pegar aqui a URL que chama, né, que é o endereço ali do site, colocar no seu grupo de WhatsApp e também compartilhar com todo mundo que você quiser, certo? Compartilhe com todo mundo que você quiser aí. E compartilhe este vídeo também, né? Fale aqui com a gente. Eu sempre gosto de relembrar isso porque as pessoas vão entrando aí com o decorrer do tempo. Então compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e comente aqui embaixo esse vídeo também. Beleza, gente? Bom, acho que é isso. O que a gente tem hoje aqui no nosso JTT, gente? Hoje o nosso JTT tem o seguinte título. Deixa eu achar aqui. A quarentena afrouxou. Você, não afrouxe. Não afrouxe você. Não saia de casa, gente. Agora, ainda menos. Por favor, assim, não saia de casa. Porque agora a galera tá invadindo o centro, tá? Eu não fui pro centro, mas eu tenho amigas que foram pro centro. A Elô, né, ela tem um projeto com a população em situação de rua, ela passou pelo centro de Florianópolis e viu que tá lotado, né? Com a reabertura dos comércios, a rua já está cheia e não é protesto, tá? Não é protesto, são as pessoas vivendo como se não tivesse nada acontecendo, certo? Enfim, gente, vamos lá.
que a gente vai ter para hoje? Agora, em Santa Catarina, a saúde social frente à pandemia é cada um por si. É o debate com a Helenira Vilela e com o Raul Fittipaldi, que daqui a pouquinho vocês vão ver. No Extremo Oeste Hospital Regional tem só 2, eu disse 2, leitos de UTI para pacientes com Covid-19. E há 230 mil habitantes no Extremo Oeste. É a entrevista com o promotor de justiça Michael Ramis. Venezuela, a organização estatal e popular para enfrentar a pandemia e o bloqueio norte-americano. Entrevista com a Carola Chaves, escritora e ativista social. Espanha. Milhões de imigrantes não recebem apoio do governo. Informe semanal de Maria Dantas, que é a deputada hispano-brasileira, nossa querida companheira. As instituições são quase omissas com relação às ações de Bolsonaro. É a conversa com o advogado prudente José Silveira Melo, que é da Associação de Juristas pela Democracia. Prefeita de Fraiburgo recebe mais de 24 mil reais por mês e município não garante ações eficazes na pandemia. Não, gente, não pode ser. Vamos lá. 24 mil por mês, prefeita? Como assim? É a entrevista com o Gilson Carlos Souza, que é educador popular de Fraiburgo. Estratégias contra a violência doméstica estando em casa com o agressor. É a coluna da psicóloga Melissa Guimarães, que vai rolar aqui hoje. Nessa entrevista eu me atrevi a entrevistar a Melissa Guimarães e... Bom, vamos ver no que deu aí, hein? Eu acho que deu alguns errinhos, mas vocês nem vão perceber. Faz de conta que vocês não vão perceber, tá, gente? Quero mandar um abraço. Vamos lá. Abraço, cumprimentando a nossa amiga professora Célia Belmes. Célia Belmes, um abraço à distância, que todos os dias aí nos acompanha, desde lá de Mendonça, na Argentina. Também um grande abraço para uma outra companheira que é de São Miguel do Oeste, que é a Marina Valenzuelo Pinheiro. Um abraço na fronteira lá de Santa Catarina com a Argentina. Vocês viram, né, gente, que a gente fala muito em outros países e eu li tudo com o portal. O portal é bonito, não tem problema. Vamos lá. A gente manda vários beijos para várias partes do mundo, né? Então é isso. O Desacato é internacionalista. Vou deixar aqui as nossas redes sociais. Bem rapidinho, gente, eu vou falar aqui desse livro. Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Drauzio Varela. Eu li esse livro aqui, eu acho que no ano passado. Ou 2017. 2018, 2017. Gente, eu gostei muito, porque eu sou de São Paulo, né? Carandiru foi uma das maiores prisões do Brasil, localizada em São Paulo, na capital, na Zona Norte, onde agora tem o Parque da Juventude, no lugar aqui desse presídio, desse fato histórico. É impressionante como eles conseguem acabar com a história e fingir que tá tudo bem, faz um parque, tá tudo certo, ao invés de virar um museu, sabe? Tinha tanta história naquele lugar. E eu me lembro, eu era evangélica, graças às deusas não sou mais, tento não ser nem cristianista, não sei se essa palavra existe, mas é que eu entendo que o cristianismo chegou aí para devastar os nossos povos indígenas, para devastar a cultura local, né? Chegou aí pela Europa, nos trazendo o catequismo, né, que matou muitos indígenas, por mais que existiu depois a teologia da libertação, a colonização não deixou de existir. Não é à toa que muitas igrejas evangélicas protestantes estão ativas e é uma das maiores instituições do Brasil, né? Enfim, não é sobre isso. Ele fala muito sobre religião, aqui dentro também, sobre a vida dos presos. Ele fala aí, nenhuma novidade para nós, que a maioria encarcerada são homens pretos. Era um cárcere de homens, né? Masculina. Existem muitas histórias aqui chocantes, mas o que eu ia falar é que eu lembro quando eu ia na Marcha para Jesus. Que vergonha, gente. Eu ia para a Marcha para Jesus e a gente passava em frente ao Carandiru. Ou não, também não tanto na marcha também, eu passava direto lá de metrô. E eu sempre via eles, especificamente na Marcha para Jesus,
o pessoal parava ali o trio elétrico e começava a orar pelos presos, mas assim, oração não dá nada, gente, não dá nada. Tanto que ocorreu um massacre, um dos maiores massacres da nossa história, do povo preto, foi aqui no Carandiru, e o Drauzio Varela escreve e narra essa tragédia de uma forma muito simples, muito fácil de ler, mas é muito impressionante. É um livro que tem muitas informações aí pra gente parar pra pensar no encarceramento preto, no encarceramento que existe porque ele é preto. Olha aqui as condições que eles viviam, gente. Entendeu? Vocês estão me entendendo, gente? Isso aqui, ó, não é uma banheira não, viu? Isso aqui é pra eles fazerem xixi e cocô. Enfim, tem muitos fatos históricos bem interessantes aqui nesse livro. Eu quero sugerir ele para vocês lerem. Tentem comprar aí, da Companhia das Letras. Tentem comprar aí online, porque é muito bom. Tem uma porcentagem da nossa história, do encarceramento preto, porque a gente tem que falar, e da religião também dentro desses espaços pobres, negros, e a religião com certeza não é de matriz africana. A religião é cristianista. Eu inventei essa palavra, eu acho. Cristianista. Inventei, mas vocês estão me entendendo, entendeu? É isso, já falei muito. Leiam aí o livro do Drauzio Varela, Estação Carandiru. Amanhã a gente volta. Não esquece de compartilhar este vídeo. Eu tô sem foco aqui, ó. Agora foi. De compartilhar esse vídeo, de comentá-lo, e amanhã a gente volta, não perca, é JTT Diário. Fique em casa de segunda a sexta, às 18 horas, a gente tá com você. Tchau, tchau! Pois então, ele voltou, o recuante voltou e agora tem associados. Que maravilha! Depois do que expressou Bobby Pequeno na quinta-feira passada, que saiu, acho que foi no The Intercept, tudo é possível neste país. Mas, Elia Vilela, você rezou já comunitariamente hoje, você preparou sua listinha para o shopping para quarta ou quinta-feira, sei lá que dia, você já marcou horário na academia, fez isso tudo, Elia Vilela? Preciso desesperadamente fazer as unhas em town hall, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, audiência do JTT. Bom dia, Raul Cipaldi. Hoje é o que vou fazer o seu papel. São 11h14 da manhã, então depois disso nós não temos responsabilidades. Efetivamente. Bom, da Baixada. Enfim, pois é, a gente acorda, né, e fica descobrindo que, de novo, houve o recuo do recuo do recuo do recuo. É claro que a gente não está discutindo que em algum momento a gente vai ter que ter a reabertura, mas até isso se estuda, né? O FMG e aquele consórcio com a Universidade Chinesa estão estudando como fazer as medidas de reabertura de uma maneira científica, que não é simplesmente dizer, abre aí, mantém as aulas suspensas, transporte suspenso, mas deixa o comércio aberto. Vamos supostamente manter uma certa distância dentro da igreja ou da academia. Tá muito irresponsável a postura, tanto do Moisés quanto do Jean. Desculpa, a sensação que dá é que saiu hoje, inclusive, isso na manchete de algum jornal daqui da capital. Ele está jogando a decisão para cada pessoa individualmente, ou seja, a pirateada do Carlos Moisés não tem tamanho. Tá, não é comigo, é com você, Dona Maria, seu João, resolva você sua vida. Se morrer, o problema é seu. Se viver, caramba, meus parabéns. Essa é a sensação que dá. Não dá as condições, não cria o regulamento e diz, tenta você ficar se você conseguir, porque é importante, mas eu não vou te dar nenhuma condição. Aí, para a guisa de comparação, eu peguei no jornal O Povo, de hoje, um resumo das medidas do governador Camilo Santana, que é do Ceará. E aí, para a gente ter um parâmetro de comparação, quando você realmente quer fazer uma política em que permita as pessoas criar as condições objetivas para elas ficarem no isolamento e permita às empresas, inclusive, defender a existência das empresas que criam emprego. Então, olha só, vou listar aqui. Na área social, o governador Camilo Santana implantou a gratuidade na conta de água para 338 mil famílias da tarifa social. Ou seja, não é que nem aqui que hoje você não terá água cortada, mas algum dia você vai ter que pagar a conta igual.
Não, essas pessoas, que são as pessoas do cadastro que já tinham tarifa social, não vão pagar a conta por 3 meses. Realizou a distribuição de 200 mil vouchers de botijão de gás para famílias carentes. Autorizou o pagamento de vale alimentação para 423 mil alunos da rede estadual de ensino. Antecipou o pagamento do cartão Mais Infância. Na área da saúde, assumiu hospitais privados exclusivos para tratar pacientes de coronavírus em 361 leitos e investiu 245 milhões para 574 novos leitos e 350 mil testes. Na ciência, a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico criou uma linha preferencial para projetos emergenciais de combate à pandemia. Nas empresas, medidas fiscais, prorrogação do pagamento de impostos para micro e pequenas empresas do Simples, prorrogação do prazo de licenças fiscalizatórias, suspensão das inscrições de empresas na dívida ativa, prorrogação dos regimes de tributação, especiais de tributação, suspensão do pagamento do Fundo de Equilíbrio Fiscal, prorrogação do prazo de apresentação das obrigações acessórias das empresas. Os impostos atrasados que foram renunciados no refinanciamento estão suspensos. Isso é criar condições objetivas. Esse é um pacotão social, né? Esse é um pacotão social, por um lado preventivo, que não margina, não obriga as pessoas a se marginar da quarentena e voltar aos serviços de qualquer maneira, tem em consideração efetivamente o que é essencial e o que não é essencial, e fala claro, ou seja, é uma resolução de caráter legal que todo mundo pode compreender e que beneficia a todo mundo, sobretudo aqueles mais empobrecidos. Aqui no estado de Santa Catarina, que tem o mesmo problema de todo o Brasil, que a gente não sabe quantos testes tem, a gente não sabe efetivamente os mortos que temos, porque tem um monte de mortos em todo o Brasil por doença respiratória diversas. Só que essas doenças respiratórias, em alguns lugares cresceram 60%, em outros são 32%, em outros, sei lá, cifras diversas. Então, há uma irresponsabilidade muito grande do governo do Estado. Primeiro, é recuar de novo, e este recuo é muito grave. Segundo, se alinha, faz um discurso. Olhe como funciona o governo do Estado. Faz um discurso, ou melhor dizendo, emite uma nota junto com outros 19 governadores do Estado perante as falhas do Bolsonaro enquanto a democracia, até aí tudo bem. Por outro lado, age enquanto praticamente o meio termo com Bolsonaro e liberando as coisas que não são essenciais. Já temos falado isso aqui. Culto religioso pode ser realizado na sua casa, por favor. Uma igreja, um templo, o diabo que for. E, aliás, de que curso religioso, de que evento religioso está falando? De todos? Será que todos solicitaram isso? Será que alguma mãe de santo solicitou isso? Será que algum terreiro solicitou isso? Será que algum conjunto de pessoas de religiões asiáticas solicitou isso? Não. São os setores evangélicos que solicitam isso e que pressionam isso. Isso tem que ficar claro, muito claro. A gente fica muito bravo, Lenira, porque parece que há necessidade de enganar e subestimar a inteligência, pelo menos de uma boa parcela da população que não é fanática. A grande maioria da população não está idiotiçada nem fanatizada. Não, Ou seja, o que tem de essencial? O serviço da academia. Você já falou isso longamente. Se é um problema de emergência de uma restabelecimento, essa pessoa o fará com o seu, sei lá, como se chama. Fisioterapeuta. Eu já perdi, estou bravo. O fisioterapeuta o verá como? Há tutoriais por toda parte na internet de como fazer exercício em casa. As pessoas já sabem, mas digamos, algumas ideias novas, para que não seja tão chato fazê-lo sozinho. Que tem de essencial a academia, que tem de essencial a igreja, o templo, que tem de essencial o shopping, Helenira Vilela. Que tem de essencial enviar a pessoas que ganham salários mínimos a trabalhar num shopping, alguns deles terceirizados, sem outras garantias, porque tem se perdido um monte de garantia neste país, a trabalhar e a se expor perante a possibilidade da morte, Helenira. Então, Raul, é bom a gente convidar algumas coisas. Primeiro, o shopping é um dos lugares onde tem a pior qualidade de ar, né? Você nunca
consegue, como ele é um ambiente completamente fechado, você nunca consegue uma circulação de ar adequada. Então, é um lugar ótimo para o vírus e péssimo para as pessoas. Isso é uma primeira coisa. Segundo, eu acho que o mais importante, e por isso eu li as medidas do Camilo, que não sei se são as ideais, se precisava ter mais ou menos, mais para lá ou mais para cá, mas o principal é a gente compreender que a política de isolamento social não se faz somente com um decreto. E se eles tivessem, de fato, porque não é verdade, se eles estivessem, de fato, preocupados com a economia, eles fariam ações que realmente dão as condições das pessoas ficarem em casa, ações objetivas, como essas. Você suspende a cobrança de conta de água de quem não pode pagar de jeito nenhum. Você suspende os impostos, a cobrança de impostos das micro e pequenas empresas. Você mantém a alimentação das crianças que não estão indo às escolas, mas dependiam da alimentação das escolas, né, das merendas escolares. Só um segundo, o problema é de que economia estão falando? Estão falando da economia das grandes corporações, da economia dos banqueiros. Só vale essa economia das grandes indústrias, dos grandes frigoríficos. Que é a economia que o Roberto Campos Neto vai dizer que se menos pessoas morrerem, isso é ruim para a economia. Né? O Bob Pequeno, genocida. Pequeno, presidente do Banco Central. Mas isso não nos interessa, isso não interessa a maioria do povo, isso não é preocupação com a geração de emprego, com o sustento da maioria da população, isso é mentira. Eles estão preocupados com os grandes empresários, para esses já teve financiamento, um monte, inclusive do governo do estado, agora não tem preocupação de garantir o mínimo de condições para as famílias, para as pessoas, para os, como diria uma amiga minha, para os informais, não, para a gente descobrir que aquelas pessoas que são chamadas de informais, na verdade são pessoas que deviam ser chamadas de desempregados, subempregados, precariados, que aquilo não é emprego, né? Não tem garantia nenhuma, e essas pessoas precisam de políticas públicas imediatas. Então, é irresponsável o que o governador Moisés está falando, é mentira o pseudo-argumento que eles usam, e o Jean entrou na mesma linha, porque se o Moisés tivesse liberado, mas o prefeito não, as medidas restritivas teriam se mantido, e elas não vão se manter porque o prefeito assumiu, apesar de fazer um discurso que defende a vida, ele não está fazendo compatível o discurso e a prática dele, também vai autorizar a abertura de ambientes extremamente insalubres, nesse caso, como o shopping. E aí queria dar um outro dado que saiu hoje, o COFEN, né, que é o Conselho Nacional, Conselho Federal de Enfermagem, anuncia que a estimativa deles é que há 5 mil pessoas que trabalham na área de enfermagem, né, enfermeiros, técnicos, de enfermagem que estão contaminados, afastados do trabalho com suspeita ou confirmação de Covid-19. Então, a gente está caminhando rapidamente para o colapso do sistema, porque tanto os leitos, por um lado, estão ficando ocupados, quanto está diminuindo a quantidade de pessoal para atender os leitos que existem, porque as pessoas estão ficando doentes, porque não estão sendo adequadamente protegidas. Então, a gente precisa... E isso ainda que você falou, que é a falta absoluta de testes, a gente não sabe quem exatamente está contaminado. Amanhã acho que a gente vai ter que trilhar por aqui, Lenira, que o tempo nosso já se esgotou, e já no Machado sempre nos pede que tenhamos essa reserva, porque vem muita coisa boa ainda no JTT diário, que agora é JTT Fica em Casa, mas, Lenira, vamos continuar pesquisando isso para amanhã continuar conversando sobre isso. É possível? Claro, vamos continuar conversando. Fiquem em casa e briguem junto com a gente. Há vários políticos para pressionar o governo do estado e a prefeitura a fazerem as políticas públicas que permitirão as pessoas a ficar em casa, ao invés de ficar fazendo esse discurso de vem, recuo, e fica fazendo essa falácia da economia. E, na verdade, ele não está trabalhando para defender a economia. Fiquem em casa. Muito bem. Estamos aí. Fiquem em casa. Fiquem em casa, não afrouxem, porque eles são frouxos. Você não é. Fique em casa, ok? Tchau. Até amanhã, Lenira. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no JTT Diário. Hoje a gente vai conversar com o promotor de justiça de São Miguel do Oeste, o Maicon Rames. Ele vai falar sobre a ação civil pública responsável pela suspensão do decreto municipal que permitia a reabertura de restaurantes e academias no município. Importante ressaltar para a nossa audiência que essa entrevista foi gravada na segunda-feira, às 18h30, e minutos depois
o governador Carlos Moisés anunciou a liberação de cultos e missas, a abertura de shoppings, centros comerciais e restaurantes, utilização de parques para exercícios físicos, praias e academias. Mesmo assim, a gente vai falar sobre a importância da manutenção dos estabelecimentos fechados para evitar a contaminação da população pelo Covid-19, considerando também que o Hospital Regional em São Miguel do Oeste possui apenas 2 leitos disponíveis para pacientes com o novo coronavírus. Boa tarde, promotor Maicon Rames, seja bem-vindo ao nosso portal. Contextualiza para a gente a importância de se manter o isolamento social, motivo esse responsável, inclusive, pela ação civil pública que agora acaba sendo derrubada aí pelas decisões do governo do Estado. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, nós temos uma recomendação tanto do Ministério Público a nível estadual, quanto da Terceira Promotoria de Justiça de São Miguel do Oeste, para todos os prefeitos da comarca de São Miguel do Oeste, para que não fossem editadas normas municipais que viessem a ferir ou a flexibilizar as normas estaduais já emanadas pelo governo do Estado, com vistas a frear ou diminuir a epidemia do coronavírus, do Covid-2019. Então, essa é uma situação que em São Miguel do Oeste nós já havíamos alertado os prefeitos, todos eles, que eles não poderiam editar normas que ferissem a legislação estadual. Promotora, a gente tem aí acompanhado também tudo aquilo que a Organização Mundial da Saúde tem falado com relação ao isolamento social e a eficácia disso, né? Então, qual que é a preocupação que vocês também têm de se manter o isolamento social? Um dos elementos que fundamentaram a nossa ação foi justamente essa situação da falta de estrutura na região aqui extremo-oeste para enfrentar a pandemia do Covid. Nós juntamos um ofício do Hospital Regional, e onde ele menciona, o diretor do hospital, de que estão disponíveis 12 leitos de UTI, 9 para doenças de toda espécie e 3 para o Covid. Desses 3, um está ocupado com uma situação de suspeita e 2 estão livres. O hospital atende 230 mil habitantes, uma região que abrange 230 mil habitantes. Se nós tivermos aí 10 ou 20 mil pessoas, que é uma estimativa bastante positiva, sendo contaminadas, nós iremos precisar, seguindo as médias nacional e internacional de internamento em UTI, que são de 1 a 4%, nós iríamos precisar de uma estimativa de 100 até 400 leitos de UTI. E hoje nós temos 2 leitos de UTI disponíveis. Então, é uma situação muito grave, é um risco muito grande para a saúde pública. O Covid, ele não seleciona quem ele vai vitimar. Nós temos grupos de risco que são mais afetados, nós temos faixas etárias que são mais afetadas, mas nós temos também situações de pessoas que não estavam em grupos de risco, que não tinham doenças pré-existentes, que eram jovens e que acabaram falecendo por tudo isso. Então, é uma situação que não escolhe, ela não vai escolher a vítima, né? O vírus, qualquer um pode ser vítima desse vírus. E a nossa maior preocupação nesse momento é que se estruturem os leitos de UTI para receber os pacientes em situação crítica. Podemos deixar a pandemia se espalhar nesse momento sem que se tenha uma estrutura de saúde para se dar o resguardo para as pessoas que vão precisar desses leitos. Porque, do contrário, se o vírus se espalhasse hoje na região extremo-oeste, com esses 2 leitos disponíveis, automaticamente os médicos teriam que tomar uma decisão, que é uma decisão que nenhum médico gostaria de tomar, que é qual paciente eu vou colocar na UTI e quantos eu vou deixar sem UTI do lado de fora morrendo. Então, é uma situação muito grave. Já tem uma previsão do governo do estado para se ampliar o número de leitos aqui, que seriam de 12 para 28, é uma ótima notícia, mas o que está sendo obstáculo para a implementação desse aumento dos leitos é justamente a falta dos respiradores ou ventiladores mecânicos, né, que é um equipamento que está em falta no mercado nacional e no mercado internacional. Inclusive, o Ministério da Saúde do governo federal já requisitou toda a produção nacional por 6 meses, então ele vai comprar esses equipamentos, vai distribuir para os estados vão distribuir para as regionais. Mas o fato é que nós hoje não temos aqui na região os equipamentos, eles não chegaram, o hospital não conseguiu ampliar o número de leitos, e com 2 leitos, 3 leitos disponíveis, você não consegue atender uma população de 230 mil pessoas. Isso é altamente crítico. Se o vírus se espalhar, automaticamente nós vamos ter dezenas,
quem sabe até mais, centenas de pessoas que vão precisar de uma UTI e não vai ter disponível. Então, a situação é grave por causa dessa questão. Ok, Maicon, a gente vai agradecendo também a tua participação aqui no JTT Diário, especial de quarentena. Tem mais alguma informação, alguma orientação que a população precise saber? Nós temos uma informação bem importante, que é a portaria da Secretaria de Estado da Saúde, a 251, de 16 de abril de 2020, ela prevê que o comércio, para poder atender os consumidores, tem que preencher 2 requisitos. O primeiro é que tem que disponibilizar álcool em gel já na entrada do estabelecimento comercial. E o outro, que os clientes, os consumidores, só possam entrar com máscara. Essa é uma situação muito importante, porque todos nós temos que usar máscara nas vias públicas, quando a gente for nas lojas. Essa é uma situação que vem a diminuir muito a disseminação. A gente está vendo que em países orientais, né, como Japão, como China, Sudeste Asiático, etc., a pandemia não está se disseminando tanto quanto no Ocidente. E está se chegando à conclusão que é justamente pelo costume que eles têm de usar máscara. No Ocidente não temos esse costume, então a pandemia está ganhando uma situação, uma curva muito elevada. Então, vamos usar máscaras, comerciantes fazer um apelo para cumprir essa portaria do governo do Estado. Quem não cumprir pode ser multado pela vigilância sanitária, para que, se todo mundo usar máscara, a gente consegue diminuir bastante a disseminação, a contaminação comunitária. Boa tarde, amigas e amigos do Portal Desacato. Hoje estamos com Carola Chaves, que é ativista social e escritora na Ilha Margarita, Venezuela. Vocês já sabem que a Venezuela é um dos países que sofrem mais com o cerco da mídia, e as informações que chegam para a gente normalmente chegam muito deturpadas. Hola, Carola, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a ti, Tali. De verdad, yo les agradezco todas estas iniciativas para dejar que nuestra voz salga, porque el bloqueo que tiene Venezuela empezó con un bloqueo mediático. Después vinieron los otros bloqueos. El mediático fue el primero, y la guerra de desinformación es grandísima, así que yo te lo agradezco. Empecemos, Carola, por las medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro para detener o tratar de enfrentar esta pandemia mundial. Bueno, nosotros el 13 de marzo tuvimos nuestros 2 primeros casos. Eran 2 casos de personas que venían de España. Ese mismo día el presidente no esperó más. Ya sabíamos lo que venía pasando en Europa, cómo se habían disparado las curvas de contagio, y el presidente decidió no esperar más y decretó ya un estado de alerta, donde se instauró pues una cuarentena. Inició esa cuarentena en el estado Miranda y Caracas. El estado Miranda es el estado que incluye a la Gran Caracas. Ahí empezó la cuarentena, que era donde estaban los 2 primeros casos. La gente no podía salir sino para compras necesarias, medicinas, por razones de salud, a comprar comida. Eso era todo. El comercio se cerraron las escuelas. Solamente lo básico de transporte público funcionando para los trabajadores de estos comercios esenciales de comida y de medicamentos, bueno, y los trabajadores del sector salud y seguridad. 3 días después aparecieron nuevos contagios en el mismo estado Miranda, pero aparecieron otros en otros estados. Pocos, eran ya 8 los contagiados, y con 8 contagiados ya decidió el presidente ni siquiera arriesgarlo y decretó la cuarentena nacional. Se cerraron todas las escuelas, universidades, todos los comercios, todas las empresas que no tengan que ver con alimentos y medicinas. Y bueno, y así estamos desde el 17 de marzo. Cada quien en su casa, los niños están haciendo la escuela, universidades y escuelas están haciendo a distancia. Hemos inventado, bueno, ya estamos acostumbrados. Nosotros aquí en Venezuela estamos acostumbrados. Yo escribí hace poco un artículo que hablaba de cómo todas las sanciones y la persecución que hemos padecido desde hace tantos años
nos han ido preparando para enfrentar esto, porque nosotros vivimos en estados de emergencia desde hace mucho tiempo, porque hemos sido muy golpeados por bloqueos, sanciones, guerras de todo tipo, incluso guerras de sabotaje. Nosotros estuvimos el año pasado 4 días sin electricidad en todo el país. Entonces, de todas estas cosas, nosotros hemos hecho estructuras populares y no solamente las estructuras populares, sino la misma, nos hemos ido entrenando hasta individualmente para poder enfrentar este tipo de situación. Carola, perdona. Antes de hablar eso de esa organización popular, individual, ¿qué otras medidas tomó Maduro, por ejemplo, en relación a los trabajadores que no están recibiendo salarios, medidas económicas? Sí, a eso iba. Por los mismos sabotajes económicos que hemos tenido, en 2018 el presidente Nicolás Maduro creó un asunto que fue muy criticado que se llamaba el Carnet de la Patria. Es un carnet que va atado a una plataforma por internet y que funciona con un código QR, a través del cual en ese momento las personas nos registramos y empezamos a recibir una serie de beneficios económicos para ayudarnos a paliar el tema el tema económico que nos estaban golpeando mucho con una manipulación en la moneda y con una cantidad y con el mismo bloqueo. Con ese carnet también se hizo la estructura, conjuntamente con lo del carnet, se hizo la estructura de los CLAP. Los CLAP son los comités locales de abastecimiento y producción. Somos estructuras que nos encargamos de llevar la comida, cajas de comida, casa por casa, todos los meses. Cuando llega lo de la pandemia, a través del Carnet de la Patria, el presidente Maduro decide cubrir los salarios de los trabajadores independientes, un salario mínimo básico, pero a los trabajadores independientes, como mi esposo, que es escultor y vive de las ventas de su trabajo, se quedaron paralizados, los albañiles, mucha gente se quedó sin ingresos. A través del Carnet de la Patria, en un monedero electrónico, nos han ido depositando mes a mes a estos trabajadores un salario. Aparte de eso, hay unos bonos que se depositan mensualmente, que tienen nombre: bono Semana Santa, bono quédate en tu casa. Hay diferentes bonos para ir ayudando a la gente. Y hay bonos para las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, para discapacitados. Tenemos toda una estructura que ya estaba hecha y que se ha utilizado para apoyar a las personas en este caso de la pandemia. Con esa misma plataforma se hizo una encuesta sobre la salud. Y en esa plataforma uno todos los días registra si tienes algún cambio en tu salud. Pusimos todos nuestros antecedentes de salud, si somos hipertensos, si tenemos problemas renales, si no los tenemos, si estás embarazado o no, bla, 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 una cantidad de preguntas sobre tu antecedente de salud. Y todos los días o cada 2 días, cuando tú quieras, tú vas reportando si tienes dolor de garganta, dolor de cabeza, algún síntoma, incluso síntomas que no parezcan de tos, los vas reportando. Y es increíble porque uno reporta allí: me duele la garganta, y 3 horas después te llama un médico, cómo se siente, tiene fiebre, no sé qué, y si tú le dices que sí, que tienes un poco de fiebre, vienen los médicos a tu casa, te hacen la prueba y te controlan. Como se dice en el Caribe, siempre para adelante. Muchas gracias. Un beso grande y muchas gracias, Ali. Jana Machado, a audiência do JTT Fica em Casa, leitores, leitoras do Portal Desacato. Como estava prometido na semana anterior, novamente conversamos com a deputada hispano-brasileira Maria Dantas, sergipana, brasileiríssima, mas que nos representa no Parlamento Espanhol já faz um tempo. E queremos comparar um pouquinho, Maria. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde em Madrid. Os últimos acontecimentos na Espanha com relação à pandemia, para que sirva também de exemplo para o Brasil. Tudo bom, Maria? Olá, tudo bem, Raul? Muito boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo agora mesmo. Sim, começo com uns dados terríveis, como sempre,
que o número de contágios aqui na Espanha, que já são 204.778 pessoas, 21.282 mortes. Houve um pequeno aumento de 2% na curva. Nas últimas 24 horas, houve mais de 4.000 casos de contágio. Mas eu gostaria também de dar duas notícias boas, né? A primeira notícia boa é que chegamos às 82.514 altas de pessoas que tiveram coronavírus e já foram dados de alta. E também um outro dado, que segundo o meu ponto de vista é muito interessante, é que a média, o que chamamos aqui de ratio, a média de contágios, que antes era de 149 pessoas por 100 mil habitantes, agora baixamos a 135 pessoas por 100 mil habitantes. Outra notícia que parece que não é boa, mas em época de pandemia e em época de muito sofrimento aqui na Espanha, é que somente 3 comunidades autônomas em toda a Espanha houve um aumento, né? Se foi registrado um aumento do contágio, ou seja, que é uma situação ainda muito horrível, mas a gente tem que ir comemorando essas pequenas vitórias contra o vírus, né? Nesse sentido, por exemplo, regiões como Castilha-La Mancha, regiões também como La Rioja, são regiões que estão sendo, como antes eram Madrid e Barcelona, agora essas duas regiões são regiões que estão sendo muito atacadas, afetadas pelo coronavírus, né? Eu também gostaria de dizer, agora já falando que eu fiz aqui um recorrido de temas sociais, que eu acho que é interessantíssimo conversar com as pessoas do Brasil sobre isso, porque pode servir de espelho para o Brasil e de experiência, né? Sabemos que estamos agora num confinamento, num isolamento que já não é um isolamento total. Nós tivemos o primeiro Real Decreto no dia 14, ficamos 15 dias num confinamento meio laxo. Depois houve 15 dias mais com a prorrogação desse Real Decreto, que foi um isolamento realmente total, uma quarentena férrea. E agora voltamos para um confinamento que não é um confinamento total. Existem muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras que, infelizmente, estão tendo que ir trabalhar e não são absolutamente essenciais, né? Serviços Maria, absolutamente essenciais. Maria, isso já faz uma semana? Sim, já faz uma semana. As pessoas sempre perguntam, a Espanha não está fazendo isolamento? Claro que está fazendo isolamento. De fato, as pesquisas dizem que o índice de conscientização das pessoas para com o isolamento social é altíssimo aqui na Espanha. É altíssimo. As pessoas estão muito conscientes de que tem realmente que ficar em casa. Agora, segundo o meu ponto de vista, a exigência por parte dos poderes públicos, a exigência foi rebaixada com esse novo Real Decreto, tirando o confinamento total, né? Nesse sentido, eu gostaria de falar de algumas afetações a nível social da crise do coronavírus aqui na Espanha. Quando nós conversamos na primeira vez, eu conversei de mais de 1,5 milhão de pessoas desempregadas. Somente na região da Catalunha, na primeira e na segunda semana, houve mais de 600 mil pessoas que perderam o emprego. O coronavírus, nesse sentido, já é a maior causa de desemprego no Estado espanhol do que qualquer outra causa. Isso realmente é muito triste. Portanto, em matéria de segurança social, em matéria de ajudas, de apoio ao povo trabalhador, realmente foram feitas diversas medidas, estão levando a cabo agora as medidas, mas também é muito importante, e nesse caso eu também como parlamentar e como cidadã, ficar reclamando, né, do governo que sejam realmente implementadas essas medidas, que essas medidas possam sair do papel, porque é importantíssimo. Por exemplo, foi aprovado e já começaremos em maio a cobrar a renda básica. Isso é importantíssimo para as pessoas, né? Isso
algo que estava no programa do Unidas Podemos e do PSOE e que eles vão levar a cabo no mês de maio. Também é muito importante as ajudas às pessoas autônomas, às MEIs, que existem pessoas, Raul, que não cobraram, não receberam, não têm ingressos desde o mês de março. E só vão começar a receber a partir do dia 10 de maio. As pessoas aqui estão desesperadas, realmente estão desesperadas. Então, é importantíssimo que essas ajudas cheguem o mais rápido possível. Outro tema também que eu gostaria de recalcar, de ressaltar, é o tema dos imigrantes, que também é a minha pauta, né? Que temos aqui quase 1 milhão de pessoas, de imigrantes sem regularização, que é o que existe uma campanha agora, regularização já. Essas pessoas não têm direito, não são sujeito passivo dos reais decretos-lei que foram decretados aqui na Espanha, porque essas pessoas basicamente não são reconhecidas como cidadão e cidadã. Então, essas pessoas estão excluídas. Sim. Essas pessoas estão excluídas porque basicamente não estão censadas e essas pessoas vivem sob uma irregularidade administrativa. Por isso, nessa época, se existe uma grande vulnerabilidade, uma grande precariedade das pessoas que estão e sempre estiveram também em estado de pobreza, né? Existem aqui na Espanha milhões de pessoas em estado de pobreza, milhões e milhões de pessoas também em condição de como dizemos aqui, sinogarismo, ou seja, pessoas sem teto. Sem teto. Imaginem se essas pessoas, você coloca em cima disso, você ainda coloca que essas pessoas não são reconhecidas aqui, não podem viver aqui, não têm residência legal. Portanto, essas pessoas não podem ter subsídios públicos, ajudas, etc. Também é importantíssimo, e nós estamos também pedindo, hoje, inclusive, daqui a 2 horas eu vou entrar na comissão de trabalho essa tarde, e vamos instar ao governo, que virá a ministra de Trabalho, que haja uma derogação da lei laboral, da lei laboral, que fizemos essa proposta. Eles levam isso também no seu programa e pedimos que haja realmente uma proibição total e, ademais, retroativa, que é muito importante, das demissões aqui na Espanha, que isso não foi feito. Então, nesses 8 minutos, assim, uma cápsula pequena que eu gostaria de fazer, o tema do trabalho, o tema dos imigrantes, os dados atuais. E importantíssimo que esta manhã houve um conselho de ministros e foram acordadas algumas medidas, como, por exemplo, e acabo aqui, porque já são quase 8 minutos, uma redução do IVA, que é o imposto daqui de produtos sanitários, isso é importantíssimo. E uma prorrogação, algo também interessante que saiu, é que acordaram uma prorrogação da preferência do teletrabalho quando termine o confinamento, ou seja, o trabalhador vai poder optar legalmente de dizer ao seu empregador, dizendo, olha, eu quero continuar por um tempo em ficar em casa fazendo o teletrabalho, Raul. Isso é muito importante, Maria. Como sempre, teu informe permite ter um espelho e uma comparação também do que acontece aqui no Brasil. As notícias ainda são muito tristes e serão por um bom tempo, mas há um esforço da comunidade espanhola de começar a encontrar soluções. Preocupa, evidentemente, de forma muito especial a situação dos migrantes. Maria Dantas, mais uma vez, muito obrigado. A gente fala na próxima semana para tu poderes nos brindar outro informe para todo o Brasil. Grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Oi, gente, eu voltei bem rapidinho para dizer para vocês que a entrevista que vocês assistiram antes ali da Maria Danta, que acabou de passar, com a Carola Chaves e com a Thalie Feldglaser, vai ser liberada completa, né? Foi uma entrevista grande, a gente recortou ela para caber aqui no JTT, mas ela vai ser liberada na íntegra para vocês logo depois aqui do JTT. Quando o JTT acabar, vocês podem acessar a entrevista na íntegra, completa, para vocês se informarem mais sobre a Venezuela e a situação lá desse povo tão querido, certo? Outra coisa que eu quero falar bem rapidinho aqui é que tudo que eu falo ali na apresentação, bem ali no comecinho, são opiniões minhas. Eu falei sobre o cristianismo, talvez possa gerar algum desconforto, algum debate aí, que gere o debate, né? Pro debate a gente tá aberto, mas eu não quis ofender ninguém, tá?
e é uma opinião minha, não significa que é uma opinião de todo o portal, beleza? Curtam e comentem aqui no nosso JTT Diário. Agora vocês ficam aí com a Melissa Guimarães, psicóloga. Olá, audiência do JTT, fique em casa, tudo bem? Estamos aqui com a psicóloga Melissa Guimarães, que vai nos trazer alguns dados e informações sobre violência doméstica. De acordo com alguns dados de São Paulo, a Polícia Militar recebeu mais de 7.000 chamadas de violências domésticas, isso do dia 20 de março a 13 de abril. Teve um grande aumento de fato, né, Melissa? E, bom, vamos comentar um pouquinho sobre isso, vamos conversar aí. Que dados que você tem para nos trazer para a audiência aí do JTT? Então, esses dados de São Paulo, né, que foram só as chamadas que foram feitas para a Polícia Militar, né, que foi ao todo 7.933 chamadas, de 20 de março a 13 de abril. E foi um salto de 19,8%, né, isso são só os dados que a gente tem acesso pelos meios oficiais, né. Então, imagina todos os outros casos que não chegam, né, até a Polícia Militar, até um boletim de ocorrência. Então, esse salto, ele mostra o quanto a tendência é alta, né, de que a violência aumente nesse período de quarentena, que é muito preocupante também, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né. Então, eu acho que já é uma questão que o Estado precisa parar e olhar, já era uma questão antes, né, e agora se torna ainda mais agravante, né. Porque para as mulheres, né, que sofrem esse tipo de violência, não é tranquilo ficar em casa, né? Então, assim como a gente discute que todo mundo tem que ficar em casa, fique em casa, como uma possível resposta, né, de saúde coletiva nesse momento, para mulheres que sofrem violência, a casa é o último lugar onde ela se sente segura. Então, isso é um agravante muito grande, assim, aumenta muito a ansiedade, aumenta muito desejos suicidas, né? Então, quando a gente fala também sobre, né, por que essa violência aumenta, né? Por que esses casos têm explodido, assim, né, de violência doméstica? Principalmente pelo aumento da insegurança econômica, né, o futuro econômico incerto que a gente está vivendo agora, a proximidade física com o agressor, né, o fato de estar 24 horas por dia convivendo com o agressor, muitas vezes não o agressor, a companheira e as crianças, por exemplo, né, e o aumento do uso também de substâncias, né, como o álcool, outro tipo de drogas, né, ou substâncias que acaba agravando, né, esse estado de ansiedade, agressividade. Então, quando, né, eu até vim outra vez, né, falar aqui na Desacato sobre violência doméstica, eu expliquei um pouco como funciona, né. Então, o primeiro ciclo, assim, aumenta muito a tensão até o ponto que chega a agressão de fato. E depois da agressão vem a lua de mel, né, que é o pedido de desculpas, a reconciliação. E a gente percebe que durante a quarentena o que tem se visto é que esses ciclos são muito mais rápidos, né? Então, aumenta a tensão, já vai para a agressão e isso já vai para um pedido de desculpas muito mais rápido do que nos momentos que a gente não vivia antes, né? Então tem uma mudança nesse ciclo, assim. E eu acho que a partir de tudo isso que a gente vem pensando se essas mulheres elas já eram vulneráveis antes, elas estão ainda mais vulneráveis agora, né, nessa situação de isolamento, né, porque elas se tornam ainda mais isoladas da sua rede de apoio. Então a gente precisa criar estratégias para conseguir driblar esse isolamento, né, dessas mulheres, assim. Então coisas que têm se indicado, por exemplo, tentar criar grupos de apoio na internet, como redes, né, de mulheres, grupos online, atendimento psicoterapêutico online, até gratuito, inclusive, né, muitas dessas iniciativas são gratuitas. Por exemplo, você tem contatos, desculpa, você tem contatos de algum movimento que já esteja acontecendo, que já esteja fazendo algum acolhimento? Não sei, de repente uma página da internet, né? Agora a gente está muito nas redes sociais. Se você já tiver algum contato, algum nome, seria interessante já colocar aí para a audiência. Claro. No momento, ONGs individualmente fazendo trabalho, não. Mas eu sei de psicólogas, né, em específico, que estão fazendo esse trabalho, assim, divulgando seus trabalhos online gratuitos, né? Eu, por exemplo, né, estou me botando à disposição também. E eu acho que são mais iniciativas isoladas, por enquanto, né? Tipo, os primeiros dados que a gente teve sobre o aumento de violência foi lá na China, né? Em Wuhan, principalmente, né? Que foi o epicentro na China.
E lá que tem os dados, né, primeiros, de que a violência contra a mulher também aumentou lá. E agora a gente ainda está tentando lidar com todas as informações, né, seja de quarentena, seja de aumento de ansiedade, de questões de saúde pública e da violência doméstica também. Então é tudo um pouco novo. Assim, está todo mundo começando a se movimentar para criar essas estratégias. Né? Então, por exemplo, movimentos como perceber se na sua rua, no seu prédio, alguma mulher sofre violência doméstica. A gente sabe que dá para ouvir, por exemplo, né? Principalmente nos centros urbanos, assim. Então, criar estratégias de enviar uma cartinha, tentar um contato com essa mulher na janela. Apenas estratégias para criar redes que essa mulher não se sinta isolada, não se sinta sem apoio. Se você for, por exemplo, rede de apoio de alguma mulher que está passando por isso, tentar manter o contato diário de comunicação, tentar enviar informações sobre isso pela internet, ou contato de psicólogos, psicoterapeutas. Infelizmente, o apoio vai ter que ser um pouco virtual nesse momento, né? Como quase todas as coisas que a gente, né, vem fazendo, o apoio vai ter que ser virtual. Então, tem algumas coisinhas, assim, né? Por exemplo, elaborar um plano de fuga, né? Caso você esteja passando por violência doméstica e tenha que sair da casa, né? Correndo um risco de vida, por exemplo, tentar elaborar já com alguma antecedência um plano, um lugar para ir, um familiar. E por aí vai, também manter trancados os objetos, né? Por exemplo, faca, tesoura, para que não seja acessível, né, para o agressor no momento de agressão física. Durante um ataque violento, por exemplo, tentar ter um cômodo da casa onde você se sinta mais segura, né, onde você consiga se chavear, por exemplo. Tentar criar estratégias para reduzir os danos, infelizmente, dentro de um ambiente pequeno, que é uma casa, né? Muitas vezes um ambiente bem pequeno, assim. Então, né, tem até relatos de casos falando para, num caso de agressão, por exemplo, muito violenta, proteger a cabeça, né? Tipo, proteger principalmente essa parte de trás da cabeça, que é onde causa os maiores danos. Eu acho que, enfim, a gente vai trabalhando com redução de danos mesmo, né? Porque os trabalhos todos estão tendo que ser feitos à distância e virtuais, o que acaba dificultando muito o caso, né? Principalmente da violência. Ih, gente, tava falando com o meu mundo ativado. Disfarça. Bom, então semana que vem a gente volta com a Melissa Guimarães, era isso que eu estava falando. A gente tem bastante informação aí para trazer, ainda mais sobre esse assunto, que é um assunto bem sério. Infelizmente, a gente não tem previsão de quando que a gente vai sair da pandemia, de quando que a gente vai sair do isolamento. Então, infelizmente, esses casos tendem, de fato, a crescerem, a aumentarem, e a gente vai estar aí, com certeza, com muita disposição para conversar sobre isso com a psicóloga Melissa Guimarães. Muito obrigada pela sua participação. Semana que vem a gente volta. Jair Machado, audiência do JTT Fica em Casa, leitores e leitoras do Portal Desacato. Mais uma vez, o presidente da República, Jair Bolsonaro, atravessou os limites. Isso acontece quase diariamente. E algumas pessoas estão se cansando, através das redes, lideranças, pessoas representativas da sociedade, de que tudo fica no marco da nota de repúdio, do pedido de esclarecimento, mas que os diversos poderes da sociedade deveriam ter tomado já medidas mais fortes contra essas atitudes do presidente da nação. Para isso, para saber o que está acontecendo nesse sentido, vamos entrevistar o advogado Prudente José Silveira Melo, que é integrante da Associação Brasileira de Advogados pela Democracia. Tudo bom, Prudente? Tudo bem, Raul. Um prazer falar com vocês e aí, mais uma vez, contribuir aí com o desacato. Perfeito. Prudente, as pessoas estão um pouco insatisfeitas de que Jair Bolsonaro faça o que bem entender todos os dias, agrida a democracia, a Constituição, as pessoas que corretamente estão fazendo quarentena. E o que se faz com isso? Só como falam as pessoas, notas de repúdio, ou há mais o que fazer? Eu acho que tinha que fazer muito mais, Raul. Veja só, há um desrespeito não somente em relação a colocar em risco a saúde da população, em risco, né, a vida das pessoas, que como agora estamos vendo, não sequer ainda chegamos no pico da pandemia aqui no Brasil. Além disso, ele está, na verdade, afrontando a democracia, está afrontando o Estado Democrático de Direito, está afrontando a Constituição, como foi essa recente manifestação
em Brasília, com o apoio, claro, de segmentos autoritários de extrema-direita que estão pedindo o golpe militar, pedindo uma ditadura. Isso é, de fato, uma afronta, uma violação. Haveria, sim, que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados, que Rodrigo Maia, que segmentos, né, que representam as instituições, assim como o Supremo Tribunal Federal, assim como outros setores, né, colocassem um basta nessa situação. É algo que não pode ser tolerado na medida que esse filme, Raul, nós já vimos. Nós vimos esse filme em 1964, como se golpeou o processo, deixando que sem limites as coisas fossem acontecendo. Aqui nós temos um bando de fanáticos, né, apoiando um presidente que comete dia a dia atitudes que são atitudes que violam, sim, o direito, que violam a nossa Constituição. Não é possível admitir isso. As forças, os setores, seja até mesmo o Ministério Público Federal, seja o próprio Poder Judiciário, não pode aceitar isso de maneira impunemente. Rodrigo Maia não pode, na verdade, ficar numa posição passiva de não recepcionar eventuais pedidos, tá, de que processem não só o próprio presidente, mas deputados ou aqueles segmentos que tentam romper, então, com a democracia. Né? Prudente, e por que não o fazem? Não fazem porque eu acho que há nesse determinado momento histórico político, uma atitude que me parece, inclusive, acovardada. Uma atitude que se coloca dentro de um espaço, porque as manifestações e as movimentações que estão acontecendo estão sendo feitas pela direita, pela extrema-direita. Porque a grande maioria, os setores de esquerda, estão num processo de isolamento social, mas também se isolaram, no meu modo de entender, de certa maneira política. Estão agindo de maneira muito pouco combativa, não estão respondendo a contento esse momento. Deveria, sim, ter um tom mais grave. As grandes lideranças de esquerda não podem estar numa relação que, sem uma mobilização, que não precisa ser nas ruas, mas uma mobilização que expresse a indignação com esse processo, porque quem viu uma ditadura de 21 anos, né, nesse país, sabe o que se cometeu de violências, de arbitrariedades, de mortes, de torturas, né, e não quer ver essa história de novo, não quer que ela se repita. Quanto tem a ver, quanto pesa no Supremo Tribunal Federal, no Congresso da Nação, o papel do empresariado brasileiro, para eles não tomarem uma posição mais drástica, porque, de alguma forma, pelo menos o grande empresariado, os banqueiros, as transnacionais, as grandes empresas das oligarquias brasileiras estão satisfeitas com o governo Bolsonaro? Olha, se nós olharmos pela última decisão que foi exarada essa semana, na sexta-feira, em relação à ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6363, em cima da medida provisória 936, podemos ter um bom termômetro, porque houve uma ruptura na apreciação da Constituição ao admitir cláusulas pétreas como a exigência da negociação coletiva com a participação dos sindicatos. Lá se abdicou dessa leitura, apesar de alguns ministros reconhecerem a violação da Constituição direta, clara, né? A grande maioria entendeu por aceitar que os acordos individuais não necessitem da participação dos sindicatos. Esse ator que foi fundamental dentro dos processos democráticos, não só no Brasil, mas historicamente. Essa forma reflete muito bem que o próprio Supremo Tribunal Federal está fazendo concessões perigosas, que se nesse momento aceitar, por exemplo, a violação constitucional, em relação à representação sindical, amanhã pode ser dos nossos direitos civis e políticos, aceitando que haja uma evolução e que se constitua um estado de exceção que vai suprimir as nossas garantias fundamentais inscritas na Constituição Federal. Muito claro, muito transparente. Prudente, mais uma vez, a gente agradece. Temos conversado
com o advogado da Associação Brasileira de Advogados pela Democracia, Prudente José Silveira Melo, que sempre nos acompanha, que é um apoiador também do todo o trabalho jornalístico que a gente faz e nos apoia também desta maneira, trazendo suas importantes leituras para nós melhor compreendermos os fatos que estão acontecendo. Obrigado, Prudente. Obrigado, Raul. É sempre um prazer estar com vocês. Boa tarde para a nossa audiência do JTT Diário. A gente dá continuidade àquela entrevista que fizemos outro dia com o educador popular, também membro da coordenação da Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular de Fraiburgo, Gilson Carlos Souza, hoje trazendo a realidade de trabalhadores e trabalhadoras, especificamente aí da cidade de Fraiburgo. Gilson, tudo bem contigo? Mais uma vez aqui no JTT. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, enorme audiência do JTT. É sempre um grande prazer estar partilhando e podendo falar com os internautas do Portal Desacato. Muito bem, Gilson. Naquela primeira entrevista, você fez um contexto mais geral também sobre o neoliberalismo, trouxe elementos aí das terras contestadas também. Hoje eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a classe trabalhadora explorada de Fraiburgo, as ações de solidariedade que estão acontecendo nesse momento de pandemia também. Então, Claudinha, um grupo de organizações aqui de Fraiburgo tem garantido, né, eu vou falar especificamente de Fraiburgo, tem garantido o sustento de várias famílias, através de arrecadação de alimentos e a distribuição desses alimentos. E nós temos sentido muita falta da intervenção do Estado na sua esfera municipal no que tange a garantir o sustento dessas famílias, né? Nós não temos percebido nenhuma ação do governo municipal nesse sentido. E na outra ponta, Cláudia, a gente tem percebido também alguns movimentos que são no mínimo interessantes, né? A gente pegar, por exemplo, a Prefeitura de Santa Cecília, a atual prefeita reduziu o salário dela em 50%. Pena que é só durante a crise. E nós não temos percebido isso em Fraiburgo, por exemplo. Em Fraiburgo, na nossa avaliação de forma bastante demagógica, porque existe toda uma pressão da sociedade fraiburguense, a atual prefeita reduziu o salário dela em 30%, abril e maio, e dos secretários em 20%. O que, na nossa avaliação, é insuficiente, porque nós estamos falando de do salário da prefeita de Fraiburgo passam de R$24 mil livre de impostos, e dos secretários passam de R$10 mil. Ou seja, a nossa avaliação é que essa redução do salário teria que ser muito maior que isso, da prefeita em 60% e do secretariado em 50%, e que essa redução fosse permanente. Porque, para que a audiência do Portal Desacato entenda qual é a nossa indignação. Uma trabalhadora, um trabalhador que faz limpeza numa escola pública em Fraiburgo ganha o salário mínimo. Ou seja, a prefeita ganha o que corresponde ao salário de 24 trabalhadores e trabalhadoras. E segundo Paulo Freire, esses trabalhadores e trabalhadoras são educadores também. Eles têm um papel, além de limpar a escola, de ajudar na educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Portanto, e aí eu prometo que eu não vou usar palavrão nenhum, Claudinha, mas isso nós consideramos, isso não é o eu, mas nós consideramos isso uma excrescência, né? Porque é inadmissível que exista tamanha diferença salarial dentro da Prefeitura de Fraiburgo. Para além disso, Claudinha, nós temos uma campanha, a campanha cidadã pela redução do salário do primeiro escalão em Fraiburgo, desde junho de 2012. Essa campanha fez um levantamento, que não é do Gilson, essa campanha não é um grupo de lideranças comunitárias dos mais diversos setores de Fraiburgo, inclusive, Claudinha,
essa campanha tem o apoio de alguns setores da direita fraiburguense. Fez um estudo que, se essa redução tivesse sido implantada e o salário de 13 pessoas que compõem o primeiro escalão tivesse sido reduzido a partir de janeiro de 2013 até dezembro de 2019, ou seja, em apenas 7 anos, em encargos e salários, Fraiburgo teria economizado de 9 a 10 milhões de reais. Então tem algo errado, e esses elementos, eles garantem essa reflexão que o sistema capitalista realmente está falido e precisa ser reinventado no nosso país, no nosso estado e na nossa região do Vale do Contestado. Tá certo, Gilson. Mais uma vez a gente vai agradecendo também por você trazer esses dados, porque às vezes essa reflexão ela não chega por outros meios também para a população aí de Fraiburgo, então é importante estar colocando isso. Se cuidem muito por aí. Eu acho que uma palavra final aí também dessas ações de solidariedade que acabam acontecendo por outros meios, por outras entidades, e não pela prefeitura e não por aquelas pessoas que teriam as condições econômicas humanas bem melhores para se fazer isso, né? De forma bem rápida, Cláudia, sempre que eu penso em solidariedade, eu penso Paulo Freire. Paulo Freire nos ensina, e tem um dos vários trechos e pensamentos dele que me move, quando ele diz: eu sou um intelectual que ama as gentes. E por amar as gentes, eu sou obrigado a lutar para que a justiça social se implante antes da caridade. Portanto, nós precisamos, enquanto lutadores e lutadoras, enquanto caboclos e caboclas, conhecer mais Paulo Freire para que nós consigamos entender a importância que esse intelectual tem para a nação brasileira e para todo o globo terrestre. Paulo Freire, mais do que nunca, pós essa crise, durante essa crise, precisa ser estudado, porque ele sempre lutou para que a justiça social se implantasse antes da caridade. Nesse momento, o que nós de Fraiburgo estamos fazendo não é caridade. Nós estamos fazendo solidariedade, porque nós estamos dividindo o pouco que nós temos. Nós estamos juntando um pouquinho de cada um e repassando para quem não tem, dividindo o pouco que nós temos. E, junto com isso, nós estamos cobrando, fazendo com que o governo municipal cumpra a sua tarefa, garantindo a vida e vida para todos. Solidariedade, dividir o que tem e não o que sobra, né? Gilson, um beijo grande e fique bem por aí. Outro beijão, Claudinha. Tudo de bom.